Olá, aluno do Colégio Arnaldo. Nós vamos estudar hoje o conceito, o tema novo chamado evolução biológica. Dentro desse tema, nós vamos dividir a aula em dois momentos. No primeiro momento, nós vamos estudar realmente o conceito de evolução biológica e evidências da evolução. No segundo momento, que seria a próxima aula, a gente vai estudar as ideias evolucionistas, principalmente de Darwin e Lamarck, que mostraram para o mundo científico como é que o equívoco de um cientista, faz a ciência caminhar na medida que os outros cientistas vão querer identificar aquele conceito que está equivocado e tentar explicar aquilo por meio de experimentos de novos conceitos. Mas aí, trazendo primeiro o conceito de evolução biológica, que é essa primeira parte aqui, esse conceito propõe que todos os seres vivos na Terra, desde os mais primitivos até os mais evoluídos, realmente passaram por um processo de evolução, que seriam modificações que ocorrem nas características hereditárias dentro de uma população, trazendo uma maior diversidade, e essa diversidade gerando indivíduos mais aptos. Dessa forma, a evolução biológica, esse tema, vai ajudar a gente a entender, por exemplo, essa situação que a gente está vivendo do coronavírus, que se na carga hereditária do recorte da população que vai sobreviver, por exemplo, já tem algum material genético que facilitou esse sucesso aí, essa sobrevida. Mas voltando no conceito de evolução biológica aí para nós, realmente, no início, as ideias dos naturalistas foram chamadas de fixistas, ou seja, os seres que estão aqui na Terra sempre estiveram aqui desde o início dos tempos, do jeito que eles são, e sempre foram desse jeito. Dentro desse recorte tem o criacionismo, que é a linguagem da Bíblia, com uma força divina, seria Deus, trazendo a vida na Terra do jeito que ela é. De qualquer forma, nesse início eles eram fixistas. E o fixista que teve um destaque maior foi Aristóteles, o grego Aristóteles. Viveu antes de Cristo, lá pelos idos dos 300 antes de Cristo, e Aristóteles propunha que os seres, desde os mais simples até os mais complexos, já tinham realmente sua posição aqui na Terra do jeito que são, apesar dele perceber a existência dos mais simples e dos mais complexos. Na sequência, bem depois, já no século XVIII agora, o sueco Linné, Carl von Linné, propôs a classificação dos seres vivos. Ele também era fixista, já do jeito que a gente usa hoje, não com tanto detalhamento de reino, filo, classe, ordem, gênero, espécie, mas ele já propôs essa classificação, regras de taxonomia que são usadas hoje, a nomenclatura científica, inclusive. Tudo é do mérito do Carl von Linné, mas ele também ainda era fixista. Depois, contemporâneo ao Linné, nós temos o Georges Cuvier, também francês, também do século XVIII, que começou a estudar os fósseis. Ele é o pai da paleontologia, mas também ainda fixista. Ele identificava as características dos fósseis, o processo de fossilização, mas ainda não trouxe aquela ideia de que os seres anteriores tinham características nos fósseis lá diferentes dos atuais. E isso aconteceu já no século XIX, então bem mais recente. Então no século XIX esses conhecimentos dos fósseis, os ensinamentos de Linné e mesmo de Aristóteles para trás, tudo junto, já no século XIX, então eles começaram com as ideias de transformação, de que ao longo do tempo os seres se modificam e que os seres anteriores, os fósseis, por exemplo, tinham características diferentes dos atuais. Então os fósseis já são uma das evidências da evolução que eu vou mostrar para vocês agora nas telinhas. Então vamos passar por umas telinhas agora que eu vou mostrar as evidências que tentam comprovar que a evolução realmente aconteceu, ok? Vamos às telinhas então. Então, aluno, olha bem, aqui está a nossa programação, essa é a nossa atividade 2, atividade 1 foi revisão dos capítulos anteriores, está lá no P+. Nessa atividade 2 nós vamos estudar então evidências de evolução. São as telinhas que eu vou te mostrar. Se tiver qualquer dúvida, por favor, manda um e-mail para mim, nesse e-mail aqui, bioatualidades2015@gmail.com.
é meu e-mail de conversa com os alunos. Ou então, e aí eu te responderei, ou por e-mail mesmo, se for uma questão pontual, ou se for uma questão geral que todo mundo está tendo dúvida, eu vou pedir, vou colocar no P+, a resposta para você, ok? Nessa tela, então, a gente está vendo aqui que a gente está começando a unidade 2, evolução biológica, e esse tema aqui chama evidências da evolução biológica. Vamos para frente. Veja essa telinha dos fósseis aqui, mostrando os fósseis como uma das evidências da evolução, né? E o termo fóssil seriam seres que viveram no passado, há mais de 10 mil anos atrás, e que deixaram parte dos seus corpos, como o osso, o dente, a concha, normalmente partes duras, ou mesmo vestígios, como impressão, uma mordida, uma pegada, as fezes, a trilha que ele andou, né? E nesse processo de fossilização aí pode acontecer do animal ficar preso numa substância, uma rocha sedimentar ou numa resina, né, um âmbar, como esse escorpião aí preso no âmbar, que preserva a constituição desse ser vivo, que é um invertebrado, o escorpião invertebrado, teria morrido muito rapidamente. E embaixo você vê aí o fóssil de uma ave pré-histórica, né, o Archaeopteryx litográfica, que deve ter vivido aproximadamente há 150 milhões de anos atrás. Ele tem características, observa bem, das aves modernas, mas tem dente, tem garra, tem cauda longa, que são características dos dinossauros, mostrando um parentesco evolutivo aí. Então, os fósseis, eles mostram um parentesco evolutivo muito importante, de que uma evidência evolutiva, quer dizer, muito importante que os seres vivos realmente passaram por um processo de evolução. Olha que legal essa imagem do Grand Canyon. Isso serve de ilustração para nós. O Grand Canyon é um desfiladeiro bastante íngreme, esculpido pelo Rio Colorado, lá no estado do Arizona, né? E a gente pode observar que nas camadas mais embaixo, quanto mais próximo da água, mais antigo é o terreno, e aí os espécimes que foram sendo identificados pelos paleontólogos ao longo dos tempos no Grand Canyon, os espécimes que estão mais abaixo mostram serem mais antigos, com datação de carbono 14 e todas as técnicas de identificação dos fósseis, eles são mais antigos do que os que foram identificados nas camadas superiores do Grand Canyon, mostrando que foi havendo realmente um processo de evolução aí, né? Outra evidência da evolução é a divergência adaptativa, que o exemplo mais clássico é o que aconteceu por homologia. Homologia, do grego antigo, né? Homo seria igual, logos, estudo. Então, estudo de características que tiveram origem igual, né? A partir de um ancestral comum, teria irradiado, espalhado para adaptações em ambientes diferentes, em modo de vida diferente. Então, nessa nossa imagem aí, você vê, por exemplo, o rádio e a una, que são esse osso que está em laranja e o outro atrás dele, mais claro, em begezinho claro. Observa que tem ele nos vários mamíferos. No braço do homem, você tem o rádio e a una compridos. Na pata anterior do gato também tem. Já na nadadeira anterior da baleia, esses dois são curtinhos. No braço, né, ou na asa do morcego, eles são finos e compridos, mostrando que todos têm esses ossos. Observa também as falanges. Todos têm falanges. Na nossa mão tem as falanges nos dedos. Na pata do gato elas são fundidas, mas também estão lá. Na nadadeira anterior da baleia você tem as falanges bem compridas para formar a nadadeira, principalmente as do meio. E na asa do morcego as falanges são transformadas em estruturas de sustentação da asa. Nesse desenho anterior mostra que a partir de um ancestral comum houve uma divergência adaptativa, uma irradiação adaptativa, originando vários seres vivos que têm aquela mesma estrutura, mas que se adaptaram em ambientes diferentes. Ainda nessa outra telinha,
Mostra aqui o caso da irradiação adaptativa dos mamíferos, em que a partir de um mamífero ancestral, né, um parecido com um mussaranho, houve toda a irradiação para uma série de grupos de mamíferos, mostrando assim que as espécies originadas guardam os vestígios de sua ancestralidade, né? A próxima evidência da evolução é a convergência adaptativa. Você observa aqui no desenho que você tem seres com estruturas de origem embriológica ou origem anatômica diferente, né? E que tiveram uma adaptação comum. E aí tem três desenhos, três imagens muito bonitas aí do golfinho, de um ictiosauro e do tubarão. O golfinho é um mamífero, o ictiosauro é um réptil ancestral, né, fóssil, e o tubarão um peixe condricte atual também. Então, o golfinho, por ser mamífero, as nadadeiras, a formação do corpo dele tiveram uma origem biológica, mas ele tem uma anatomia, né, convergente para os outros aí, que adaptados ao ambiente de água, com o formato do corpo e os membros transformados em nadadeira. Você tem isso em todos eles, apesar de terem da nadadeira, por exemplo, do mamífero, nadadeira do réptil ictiosauro e a nadadeira do tubarão, que é um peixe, terem tido origem biológica diferente, eles convergiram para uma mesma função por causa e forma e função por causa do ambiente onde eles vivem, né? Agora, as semelhanças embrionárias ou embriologia comparada, que a gente pode ver aqui nesse desenho, na parte superior do desenho, o início do desenvolvimento embrionário desses animais, um peixe, uma salamandra, uma tartaruga, uma galinha, um coelho e um humano, né? Então, o início do desenvolvimento embrionário, eles são muito parecidos, mostrando haver um ancestral comum. E o destaque é dado aí para as fendas branquiais, em todos eles tem no início do desenvolvimento embrionário, e à medida que vai passando o desenvolvimento embrionário de cada grupo, nos peixes as fendas branquiais persistem, vão transformar nas brânquias ou nas fendas branquiais dos peixes cartilaginosos, né? E à medida que os grupos de vertebrados vão evoluindo até chegar nos mamíferos, essas fendas branquiais originam outras partes do corpo, como o pescoço, partes da cabeça, mas mostra aí um parentesco evolutivo dos vários grupos de seres vivos também, né? E quanto mais intimamente as duas espécies estão relacionadas, maior e mais prolongadas são essas semelhanças. Elas vão parecidas até o final, né? Outra evidência irrefutável de que a evolução aconteceu realmente são os órgãos vestigiais. Observa aí nessas imagens, olha que legal. Agora a evidência da semelhança na constituição molecular, tá? Bioquímica comparada. Então o que eles fizeram nesse gráfico aí? Observa que eles pegaram várias espécies e mapearam a sequência de aminoácidos da proteína hemoglobina. E aí na proteína hemoglobina você vai observar que se você comparar um humano com outro humano, a sequência de aminoácidos da hemoglobina de um humano com outro humano é 100% igual do outro humano, beleza. Se comparado com o macaco rhesus, 95% dos aminoácidos que compõem a hemoglobina do macaco é igual à nossa, mostrando um parentesco evolutivo bastante próximo. Aí você vai descendo. Para o rato, 87% dos aminoácidos são os mesmos da nossa hemoglobina. Para a galinha, 69% dos aminoácidos são iguais. Do sapo, 54% dos aminoácidos. E quando chega na lampreia, só 14% dos aminoácidos da lampreia são iguais na mesma sequência dos aminoácidos da hemoglobina humana. Mostrando aí que quanto maior for a semelhança bioquímica entre os organismos, maior será o parentesco evolutivo. E isso não é uma coincidência, né? Isso não é uma coincidência, mas uma evidência de uma ancestralidade comum entre todos os seres que habitam este planeta, ok? Agora, adaptações evolutivas. Vamos ver primeiro a coloração de advertência. Então, nessa imagem aí, olha que bonita essa cobra coral, essa coloração viva dela.
Do sapo também, essa coloração laranja viva, azul. Essa borboleta aí também com essa coloração viva, a lagarta dela colorida. Essa coloração de advertência é um indicador para o predador, possível predador, de que é melhor não comer aquele ser vivo, não predar aquele ser vivo, porque ele vai se dar mal. Ou porque aquele ser vivo tem um veneno, ou porque tem um gosto ruim, e a experiência não vai ser agradável. Com isso, esses seres têm mais chance de sobrevivência, vão deixar mais descendentes e vão continuar existindo no planeta. Então, uma estratégia de sobrevivência aí interessante, a coloração de advertência. Um exemplo de adaptação evolutiva é o mimetismo. Então, mimetismo do grego quer dizer imitação, em que normalmente uma espécie só se beneficia, mas pode ser as duas se beneficiando. No caso aí, você tem o caso da coral e da falsa coral. A coral ela é venenosa, a falsa coral não, mas como a falsa coral tem uma cor chamativa parecida com a da falsa da coral verdadeira, os predadores evitam, né, predá-la, e com isso ela aumenta a chance de sobrevida. Outro exemplo de mimetismo aí, que é outra adaptação, seriam essa borboleta, a monarca e a vice-rei. A monarca é uma borboleta que tem cores vistosas e a larva dela ela é tóxica, ela tem, além de ter gosto ruim, ela é tóxica, então os animais evitam predá-la. E a vice-rei desenvolveu características parecidas com ela e dessa forma também ela aumenta a sua sobrevida. É uma técnica de mimetismo também, né? Mais exemplo de mimetismo, olha que legal essas imagens. Aí na primeira uma orquídea que mimetiza uma fêmea de abelha e ainda produz uma substância que tem um odor parecido com o feromônio da abelha fêmea. Isso atrai o zangão e garante para a orquídea polinização. Olha que legal, aumentando a variabilidade genética, a possibilidade de sobrevida e tudo. Olha o caso desses dois insetos aí que mimetizam folhas, esse marrom e esse verde aí. Então, mimetizando folha, o predador de inseto, uma ave que gosta de comer inseto, não vai comer folha. Então, aí ele fica ali mimetizado, misturado no meio ambiente também. Isso tem que ter cuidado com isso, porque pode ficar parecendo camuflagem, né? E aí, então, ele não vai ser predado. E, por último, essa aranha, que parece uma formiga, mas observa que tem quelícera, ela tem 4 pares de patas e aquele abdômen separado ali parece que é uma formiga, ela mimetiza uma formiga, porque a formiga produz ácido fórmico, tem gosto ruim, é evitada pelos passarinhos que gostam de comer inseto e que gostam de comer aranha. Aí, como ela parece uma formiga, os comedores, os passarinhos, né, os predadores de aranha não vão comer. Então, são outras técnicas também de mimetismo. Muito interessante, né? E agora, gente, outra adaptação evolutiva chamada camuflagem. Aqui, no caso, a adaptação do organismo é com o ambiente. Então, ele mistura no ambiente, ele aparenta o ambiente. Então, a ideia dele é ficar invisível ali para o predador, né? Como ele tem o mesmo formato, a mesma cor do ambiente, ele não é visualizado. Então, olha aí o camaleão, que muda de cor de acordo com o ambiente que ele está, e aí ele está lá misturado nas folhas. Agora um desafio para você. Essa imagem mostra mimetismo ou camuflagem? Vai ficar para responder depois, na hora que a gente for ver as respostas, ok? Agora eu separei para você aqui uns vídeos de aprofundamento conceitual para você assistir, são ótimos. Esse primeiro aí que chama Evidência da Evolução, que tem 11 minutos, ele é muito bom. E os outros aí também, todos eles são legais de assistir, vale a pena para aprofundamento conceitual e tudo, ok? Estude esse tema, ok? Estude sobre as evidências da evolução. E agora, meu aluno, que a gente terminou essa parte teórica, você vai assistir os vídeos, faça também os exercícios complementares sobre o capítulo. Eu coloquei no P+. Então vai estar lá os exercícios com a orientação, tem os exercícios complementares dos últimos vestibulares e tem também os exercícios do nosso livro, alguns que eu separei com bastante carinho para você fazer, ok? E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, tchau.